através dos relatos do nosso irmão André Luiz, sobre a psicografia do Chico Xavier, e pedimos, Senhor, humildemente, a sintonia com a equipe dessa casa, para que possamos prosseguir a ideia norteadora do estudo desse sábado, da terça, do domingo, de todos os estudos, que conseguimos, Senhor, através da sua ajuda, seguirmos a linha do raciocínio, a linha do entendimento, para nos dar, todos aqui presentes, sustentação, amparo, força, vontade de viver, perseverança no bem, para que este Natal seja realmente transformador nas nossas vidas. Que o Senhor nasça em cada coração aqui presente. Abençoe os nossos propósitos, Senhor Jesus. Abençoe todos aqueles que gostariam de estar conosco e infelizmente não vieram. Abençoe todos restritos em leitos de hospitais, todos os presos, todos os que moram na rua. E que esse Natal, que também é comemorado no plano espiritual, seja um ambiente propício para a instalação do seu amor no coração de todos os nossos irmãos em humanidade. Nos abençoe e fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. A gente não pode deixar de falar, né, o tanto que a música é importante para a gente, que a gente vem correndo, às vezes atrasado, para acalmar, harmonizar, para sintonizar. Sempre eu tento pedir para poder seguir, mesmo às vezes eu não conseguindo vir em todas as reuniões, mas para estar sintonizada com a equipe da casa. E lembrando, né, gente, eu fui num estudo, fiz um curso esse final de semana que passou, fui em São Paulo, e uma das coisas que eu achei interessante, que eu queria dividir com vocês, antes de começar o curso, o professor lá falou de andragogia. E eu nunca tinha ouvido falar essa palavra. E aí ele falou que era o contrário, né, de pedagogia. Que pedagogia é ensinar a crianças. E andragogia é ensinar a adultos. Aí ele explica naqueles radicais latinos e tudo, que pedas, né, igual pedófilo, essas coisas, é coisa de criança. E andra, igual androgênio, não sei o que, é coisa de adultos, é coisa dos homens, né, de pessoas adultas. E eu pensei que a pedagogia ou o ensino era igual para todo mundo. Tanto para criança, quanto para adolescente, quanto para o adulto, para a pessoa mais velha. E foi uma aula assim que me abriu muitos horizontes. Eu até fui lá, comprei 2 livros, comprei do Paulo Freire, porque o adulto, que nós todos aqui somos, ele é diferente no aprendizado. Porque a criança, quem já foi mãe ou quem tem sobrinhos, quem já teve experiência com crianças de ensino, sabe que a criança é uma esponja, ela absorve tudo, não é isso? O ensino de adultos é diferente. Porque o adulto, ele tem que saber, né? Quem começa falando isso, num dos livros que eu comprei, né, explicando essa teoria, é Paulo Freire, né, que é a pedagogia da autonomia. Depois fui comprando os livros para poder me inteirar disso, que a gente dá aula para adulto, né, e a gente sempre acha que é igual. O adulto, ele tem que saber aonde ele está, por que ele está naquele lugar e como que vai ser o que ele vai se submeter. A criança, você põe ela dentro da aula, dá um tchauzinho, a criança não sabe se vai ser aula de matemática, de português, depois com a evolução dela, que ela tem um cronograma, um horário. Mas uma criança que hoje já vai com menos de 2 anos, né? Mas vamos colocar 2 anos, ela não sabe o que vai acontecer na escola. Nós não. Se trancar a gente num lugar, nós não ficamos. A não ser que a gente sabe o que vai ser dado, que horas que vai começar, que horas que vai terminar. Por isso que toda palestra tem que ter um horário para começar e um horário para terminar, não é? E como que isso vai ser assinalado. Na criança, você pode ter um instrutor, que é chamado professor.
Ele fala sim, ele fala não, você pode ir no banheiro, você não pode ir no banheiro. No adulto isso não funciona. Você pode até ter, por exemplo, assim, quando a gente está querendo, né, participar de alguma coisa, você até faz, né, quando você está fazendo um curso preparatório, alguma coisa assim. Mas para o adulto, ele tem que saber o porquê. E você não pode ser instrutor, você tem que ser facilitador. Porque como eu achei interessante, porque nós vamos falar de uma palestra que está acontecendo no plano espiritual. E veio muito ao encontro do que eu estudei no final de semana. Enquanto para a criança você joga e ele tem que saber, não sabe por quê, para o adulto ele tem que buscar na sua bagagem, que é muito o que a gente tem falado, do alicerce, das paredes e do teto da casa, ele tem que entender dentro da sua bagagem para poder realmente fazer parte das suas competências. Então não adianta eu chegar para um adulto e impor para ele o conhecimento. É completamente diferente da criança. Para o adulto, eu tenho que fazer, ele falar assim, então eu tenho que fazer a ausculta cardíaca, porque com a ausculta cardíaca eu vou dar mais diagnósticos. Eu vou entender mais o meu doente. Eu não tenho que falar assim, não, você tem que fazer em todo... Não, eu tenho que facilitar o aprendizado dele. Eu tenho que meio que cercear. Então é claro, né, gente, que dá muito mais trabalho. Ser instrutor, que você vai lá, decora, manda, faz, e põe regras e põe limite, é muito mais fácil do que ser facilitador. Que o facilitador, ele tem que buscar o seu melhor, tá? E eu comecei, isso foi uma coisa que me tocou muito, vocês viram que eu comprei os livros, porque a gente quer cada vez ficar melhor e fazer melhor, né, para valer a pena a encarnação da gente. E pensando e refletindo, Jesus foi o maior facilitador. A gente fala que ele foi médico, não é isso? Que ele foi empresário, que ele foi administrador, não fala? Mas a hora que eu entendi a pedagogia do adulto, Jesus realmente ele encontra com crianças, mas são muito poucos pedaços no Evangelho. Não sei se vocês lembram, que são muito poucos pedaços no Evangelho. A grande maioria dos ensinamentos de Jesus são para adultos. Em nenhum momento Jesus impõe conhecimento. Em nenhum momento ele fala, você tem que fazer assim. O tempo inteiro, se vocês lembrarem lá da hora da adúltera, ele não fala assim, não, gente, aqui vocês têm que jogar pedra. Não, aqui vocês não têm que jogar pedra. Ele fala isso? Não. Joga a pedra quem não tiver pecado nenhum. O que é isso? É um facilitador. O que aconteceu? Todo mundo, opa, com a pedra na mão, já começou a baixar a mão e pensar. Será que eu tenho pecado? Será que isso que ele falou faz sentido? Vocês estão entendendo? O facilitador, ele não determina o caminho, leva o raciocínio. Ele faz o que a gente chama muito de insight. Ele puxa o que você tem de bagagem. Né? É tanto que, se vocês repararem o Jesus como facilitador, na hora que ele expõe esse conhecimento dele, buscando a nossa bagagem, quem é que sai primeiro? Os mais velhos, porque eles têm mais bagagem. Quando está todo mundo para apedrejar a adúltera, vocês depois leem lá e conferem. Não é? Aí jogue a primeira pedra, quem não tiver pecado algum. Né? Não é isso que a gente aprendeu, não é isso? Aí, a hora que você lê lá a passagem, quem que sai primeiro? Os mais velhos. Por quê? Eles têm mais bagagem para fazer insights, para pensar, nossa, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Isso que ele está falando procede? Realmente o que ele está falando ensina? Como é que é? Não é? E aí, o que acontece? Um instrutor, a gente já teve vários tipos de professores, instrutores e facilitadores. Um instrutor, realmente, ele tem. Às vezes a gente tem e ele ajuda você. Mas ele não te marca como facilitador. Jesus marca a experiência dele aqui na Terra como facilitador porque ele não impôs nada. Isso. Para você raciocinar, para puxar o seu melhor. Porque aí, se a senhora observar, todos os livros e palestras que a gente vê no plano espiritual, eles não são instrutores, eles são facilitadores do nosso conhecimento. O que eles fazem? A gente pensar. Eles não entregam assim, tem que fazer isso e isso e isso, não.
Eles, tá joia? Eles fazem, tudo bem, gente? Eles fazem de uma forma que eles nos colocam as suas experiências, o seu conhecimento, sempre lidando com as suas limitações, mas puxando o nosso melhor para que nós pensamos. Para a gente parar de engolir, tá, gente, tudo e começar a pensar. Na última palestra, tá bom? Entra pra cá. Na última palestra que a Tânia fez, lembra que foi um caso muito triste da Cecília? Né? Ela foi mimada, a mãe estava desesperada, estava querendo resgatar aquilo tudo e por falta de limite, de crescimento, ela acabou cometendo um ato que acabou ela também perdendo a vida dela, ela impedindo do obsessor dela reencarnar, ela também perde a vida dela e se complica muito. Porque lembra que o instrutor fala agora é só uma questão de tempo? Eles vão ter que se degladiar, vão ter que lutar até o tempo resolver isso, né? Em nenhum momento que o Calderaro explica pra gente, ou o André Luiz passa, eles colocam de forma ditatorial, impositiva. O tempo inteiro é pra gente pensar. E aí, depois de um caso pesado desse, né, gente? A gente fica pensando, aí a gente fala como eles estão resolvendo casos e casos para nos ensinar no livro, no mundo maior, né, sobre os problemas, não tá fácil, depois eu pego, os problemas do psicológico, né, os problemas dos distúrbios mentais. Aí, em vez dele pular para outro caso, depois desse caso pesado, eles passam, o Calderaro chama ele para poder ir para uma palestra, para poder dar o quê? Uma aliviada, né? Para poder dar uma relaxada. Então, o capítulo 11 começa, tá? Tranquilo até agora? A gente vai tentar falar bem devagar, eu sou muito instrutora, tá, gente? O instrutor é aquele que impõe sobre caminhos muito rígidos e deixa pouca chance para o aluno pensar. Então, eu estou trabalhando muito, agora tudo diferente mudou na minha cabeça, para ver se eu me transformo em facilitador. Não entrego tudo de bandeja, nem forço muito, para a gente puxar a informação. Então, esse capítulo, todo dia a gente aprende uma coisa, né? Eu fui para São Paulo tão desanimada, porque era para ficar, fiquei, né, 3 dias, meio que fechado, que é curso desses que a gente tem que ficar, né, de 8 da manhã até 8 da noite, ficando direto, almoça no mesmo lugar, coisa de São Paulo. E a gente para aprender sobre ensino para adultos e mexer com robô, com manequim para exame médico. E eu sempre estava muito, como é que eu falo com vocês, muito receosa, com muito preconceito, achando que eu aprendi em doente, eu quero ensinar em doente, né? A ensinar o povo no manequim, e quando eu cheguei lá já começou com essa palestra, aí eu já abri meu coração. E no longo do ensinamento, ele foi propondo coisas que assim, às vezes você pode mandar um aluno inabilitado, ele magoar seu doente, ou ele machucar, ou ele não examinar, porque a gente nunca se põe no papel do doente. A gente sempre põe no papel de quem ensinar, não é isso? Então, essa colocação dele, tudo foi abrindo o meu horizonte e acaba a gente mudando uma das formas da gente pensar. Então, eu já voltei e falei assim, não, eu sou muito, né, rígida, agora muito impositiva, agora eu vou ficar mais tranquila para ver se eu puxo mais, e independente, se é aqui, se é na faculdade, se é lá com os residentes, no hospital, onde que for, ou até com os meus sobrinhos, se eu entrego menos e deixo o adulto, principalmente o adulto, né? Ele trazer a bagagem dele para o raciocínio, tá? Porque esse capítulo, ele vai falar sobre sexo, que é uma coisa que sempre traz muita dúvida e é uma coisa que sempre nos atrasa muito se a gente não conseguir resolver. E ele dá uma explicação, talvez não dê para dar num sábado só, a gente tem que estender, mas ele dá uma explicação ao longo do capítulo sensacional, sensacional. Uma coisa assim bem, sabe, se tiver tempo, senta e lê esse capítulo 11. Não precisa ter lido nada. Só de você ler o 11, você vai entender ele sozinho. E de uma forma facilitadora, para você pegar a bagagem que você tem, pensar no que está acontecendo e criar os seus próprios conceitos. A sua forma de ter competência sobre o assunto,
tá? Competência é todas as vezes que eu tenho, tá? Conhecimento, habilidade e atitude, né? Um jeito fácil de guardar é chá, que é a inicial desses três, tá? Todas as vezes que eu sou competente é onde eu apresento sobre aquele assunto, tá? Conhecimento, então eu conheço. Habilidade, então eu sei fazer. E atitude, eu faço. O nosso estudo espiritual aqui, todo sábado, toda terça, ao longo desses anos que a gente vem frequentando, é para nos dar competência. Agora, competência para quê? Alguém já pensou? Para viver, muito bom. Então nós vamos conhecer o modo de viver, vamos nos habilitar a viver melhor e vamos ter atitudes de viver melhor. Tá? Mais alguma competência? Tá vendo como é que eu melhorei? Aprender a ser útil. Então nós vamos saber o que é ser útil. Vamos treinar a ser útil aqui dentro para ter atitudes lá fora de utilidade. Estão entendendo o raciocínio? Tá? Mais o que, dona Elza? Completou o que eu ia falar. Que a gente precisa de cada vez uma melhor forma de viver melhor, de viver melhor. E no caso aí, por exemplo, assim, uma mãe, por exemplo, algo melhor entendimento que está dando nesse capítulo, para a gente entender como ter com o filho, como ter com a filha. Exato. Para depois ter um melhor resultado. Né? Com certeza. Melhor resultado, para colher os frutos melhores depois. Né? Então a gente vem aqui para tentar ter competência de viver, não foi? Acho que a Wanda definiu muito bem. Esse viver aí vai entrar competência para amar, competência para aprender, que ela falou muito bem, competência para ser útil, competência para ser feliz, né? Para progredir, para evoluir, muito bom. Competência. Então nós temos que o quê? Primeiro conhecer. Depois habilitar. Habilitar é treinar. Geralmente a gente treina aqui entre os pares, entre quem pensa igual a gente. Para depois ter atitude. Atitude quanto? No dia a dia. Tá? Isso é uma coisa que abriu muito o meu entendimento. Então, olha para você ver. A nossa competência, nós temos que ter competência em lidar adequadamente para poder viver melhor, aprender e evoluir com as nossas questões sexuais. Não tem como a gente passar por essa vida sem ter essa competência de lidar com essas questões. E começando, toda vez que fala isso, dá muito transtorno, né? É até difícil numa plateia grande, é igual casamento, né? A Filomena fala, não gosto de tocar no assunto casamento, porque aí acabou, sai completamente fora da palestra e é só casamento. Sexo é a mesma coisa. Polêmicos, né? Dá aquele transtorno na plateia. Agora, nós já vamos começar a partir assim, né? O sexo, ele vai canalizar, é uma das formas de canalizar as nossas energias criadoras. Porque é através do sexo que a gente perpetua a nossa espécie. Através de trocas, né, de acepções de células sexuais. Então, é assim que a gente perpetua a nossa espécie, que a gente evolui, aprende, vive, né, é útil, é através. Então, se não fosse uma coisa boa, se fosse uma coisa de motivo de queda, Deus não tinha permitido que nós viéssemos com instintos sexuais. Então, faz parte da criação, faz parte da divindade, é parte do Criador. Agora, nós vamos ver, através da orientação desse palestrante, não fala o nome dele, tá? Fala só que ele é um luminoso palestrante, para quem lê o capítulo aí, tá? De alto gabarito. Através da palestra dele, do que vai acontecendo, do que ele vai falando, nós vamos poder observar que é uma coisa sagrada, é realmente de Deus, mas tem que ser bem entendido, bem habilitado e bem feito, porque senão nós não vamos ter competência para lidar com esses assuntos. Nem para orientar, igual a dona Elza falou, que a gente tem muitas pessoas que vivem sob a nossa guarda e a nossa orientação, e nem para nos orientar. Tá? Essa área há experiências nessa área, como exemplo, no meio espírita, há experiências de muita queda nessa área,
como você falou, por falta do verdadeiro esclarecimento do conhecimento. Esclarecimento. A preocupação de não saber interpretar a finalidade. Aí dá a falta da, como é que fala, a interpretação da coisa, não aprofundar, e grandes situações têm ocorrido por causa disso, principalmente no Espírito. Principalmente. E nós sabemos, né, que o conhecimento, ele veio para nos libertar. Conhecimento é para nos libertar e não para a gente ficar cada vez mais preso. Então, tinha acabado, ainda sobre a impressão desagradável do drama da Sicília, André acompanhou Calderaro a um curioso centro de estudos. Ele falou assim, não tem nada, eu pus até esse centro de estudos astronômicos lá dos Estados Unidos, que é em 3D, que as pessoas participam e veem as coisas, mas eu imagino que não é nada parecido com isso, tá, gente? Não é um templo de revelações avançadas, mas é uma instituição de socorro eficiente às ideias e empreendimentos dos colaboradores militantes nas oficinas de amparo espiritual, tá? Então, quando eu comecei a estudar esse capítulo para apresentar, me veio muito assim, a gente busca tanto poder ajudar, poder ensinar, não é isso? Ser útil, né? Aprender para ensinar. O plano espiritual tem um maior carinho com a gente. Tem vários templos destinados, tá, gente? Destinados. Templos mesmo voltados, né, locais, estudos no plano espiritual. Aqui só vai ter pessoas desencarnadas, mas tem uns que eles referem até encarnados e desencarnados, assistindo às palestras. Então, templos destinados, ele ainda fala, não é nada avançado, igual eu coloquei esse centro lá dos Estados Unidos, não. Tá? Não é nada avançado, tecnologia, não. Aí eu coloquei até um lápis e 2 livros aqui, bem velhinhos, tá? É uma instituição de socorro, não precisa ser nada avançado, gente, tem que ser eficiente. Eficiente é o quê? As ideias de quem está tentando colaborar com o nosso bem-estar aqui. Não precisa ser nada fantástico, não. Tem que ser eficiente, tem que ser claro, todo mundo ter uma acústica boa, ouvir, entender, tá? Ser um ambiente propício para poder dar a gente esse amparo. Ser oficinas realmente para amparar aqueles, né? Para formar aqueles que vão nos amparar. Serem centros dedicados ao bem. Tá? Em nenhum momento a gente fala que os participantes ou oradores eram espíritas ou são espíritas de carteirinha, não. O tempo inteiro fala que são pessoas dedicadas ao bem. Tá? Ser espírita, vir aqui na reunião de sábado, de terça, de domingo, fazer o culto no lar, tá? Não nos imuniza de acontecer as coisas com a gente, absolutamente. Não nos imuniza de ficarmos doentes, nem com depressão, nem com doenças orgânicas, com gripe, com febre, com coisas que nós temos que tratar, absolutamente não nos imuniza e nem nos garante o reino dos céus. Que a gente às vezes fala, né? Igual a gente vê lá, né? Mas eu fui na missa, mas eu paguei tantas missas, não é isso? Eu doei tanto dinheiro à igreja, isso não nos garante. Não nos imuniza de nada. Nos dá recurso para a gente poder viver lá fora dignamente. Porque aqui faz parte, né, o balanço normal que a vida nos traz. Às vezes de tristeza, às vezes tem que tomar um antidepressivo, às vezes precisa. Às vezes o paciente fica resistente, eu falo assim, não, que bom que tem um remédio. Nós não vamos usar o resto da vida, às vezes vai usar o resto da vida, né? Para a gente ter essa ajuda. E não vai nos garantir. O que nos garante não é vir, não é não ir na igreja católica, não é ir no culto lá na igreja evangélica, não é ir na Umbanda, não é vir aqui, não. O que nos garante a paz e o plano espiritual, tá, gente, com muita tranquilidade, é o nosso trabalho no bem. Em tudo aqui que vocês falaram. Ser útil, aprender, viver adequadamente, atender o outro, evoluir, o que nos garante. Fazer tudo é espontâneo, né? E tem que ser um espontâneo, dona Raimunda, entendido. Por que eu estou fazendo isso? Porque isso me faz bem. Porque isso me traz. Porque já fizeram isso para mim e eu já senti que isso é bom. Por isso que eu faço. Ah, por que você está esperando isso? Não, porque se eu estivesse no lugar dela, eu queria receber a notícia assim. Então, é nesse conhecimento, nesse raciocínio, que fica uma atitude espontânea,
para a gente poder coordenar as nossas atitudes. Fazer, mas não esperar nada em troca. Nada em troca, sob um treinamento. E nós somos, e é importante saber que tem essas instituições, né, gente? Eu fiquei tão animada, que aí eu falei assim, eu queria tanto reforçar meu conhecimento nisso que eu aprendi, que eu achei tão importante, achei tão... Às vezes vocês já conheciam isso, eu não conhecia. Essa pedagogia de resultados, autonomia, né? É estimular a pessoa a puxar. Eu nunca vou te dar tudo pronto. Eu posso até palestrar, mas o raciocínio, a conduta, eu vou puxar. Você que vai construir. Então, isso é muito legal. Então, eu pedi muito para ir para um centro desse, porque tem uns centros educadores que reúnem pessoas que realmente querem fazer a diferença, tá? E estava lá. Esses amigos, as pessoas que estavam lá, tá? Depois vai falar que são em torno de 200. Eles se reúnem uma vez por semana. Uma vez, essas pessoas que estão colaboradores se reúnem uma vez por semana. E elas reúnem, eu coloquei as mãos se abraçando, uns junto com os outros, para quê? Reúne para ouvir uma palestra, tá? No final da palestra tem direito a algumas perguntas, nem todo mundo pode perguntar, porque o mensageiro é muito superior, então ele não tem tanto tempo assim. Então você tem que prestar muita atenção até para saber o que vai perguntar, tá? E eles ouvem essa palestra de mensageiros autorizados, que vem falar de questões geralmente ligadas ao auxílio nosso aqui na Terra. Então, são trabalhadores que, igual a gente não reúne toda terça-feira, aqui para ouvir a palestra da Filomena, de 8 às 9, não reúne todo sábado, de 10 para 5 a 10 para 6, para ouvir a palestra minha, ou da Tânia, ou da André. Então, eles se reúnem uma vez por semana para ouvir esses mensageiros autorizados, não é qualquer mensageiro, não é de qualquer forma. O plano espiritual é organizado e tem que ser, porque ninguém trabalha com bagunça. A bagunça não traz harmonia, não traz paz, não traz produtividade para a gente. Então, traz esse mensageiro que fala para essas pessoas em questões muito importantes aqui para a gente. Aí, o que o Calderaro fala? É importante a gente ir lá hoje, que essa semana é muito importante a gente ir lá hoje, porque o emissário da noite vai comentar problemas referentes ao sexo. Então é muito importante a gente ir, porque ele vai comentar problemas. Uma vez, tá, gente, imagina, que o sexo, as coisas relacionadas a ele, geralmente é muito relacionada à loucura. E o André Luiz não está escrevendo um livro sobre loucura, sobre distúrbios psiquiátricos? Ele não está escrevendo esse livro? Então, é muito importante, esse livro é todo dedicado aos distúrbios psiquiátricos. É muito importante o André Luiz participar disso hoje, porque os enigmas da loucura geralmente podem ser referentes ao sexo. Então, alguma coisa que eu fiz que eu não resolvi, alguma coisa que me fizeram que eu não resolvi, pode gerar uma loucura, tá, gente? Eu não preciso ir muito longe, que mais no final do capítulo também vai falar. Vocês sabem que um dos maiores psiquiatras que já passou aqui na Terra, né, uma das teorias dele, aliás, a teoria mestra dele, pilar, que é Freud, é que tudo que acontece com a gente é relacionado ao sexo. É por causa do nosso comportamento, da nossa criação, da nossa identificação com o pai ou com a mãe, da nossa parte sexual. Tudo que acontece com a gente. Então, não deixa de ser, gente, um problema muito importante relacionado à loucura, relacionado aos nossos distúrbios, que vão ter cura sim, não se enganem. Que às vezes a gente fica assim, não, mas isso aqui desenvolveu, eu não sei porquê, ou então Freud fala que é tudo por causa disso, então não vai ter jeito? Vai ter jeito sim. É isso que ele vai explicar hoje. Gente, são nossos irmãos desencarnados, não sei se parece que está um pouco mais à nossa frente, mas mesmo que tiver igual, tem a preocupação de se reunir para escutar, para estudar, para entender melhor um problema que é tão comum na face da Terra e que nos enlouquecem tanto. Quantas vezes eu não preciso pedir para ninguém levantar a mão, todo mundo aqui já deve ter feito alguma loucura que fala que era por amor, mas muitas vezes por causa de sexo. Não é isso? Já fez uma pequena loucura, né? Todo mundo aqui já deve ter suas coisas. E quando a gente vai ver, é por causa de não saber resolver esse problema.
esses irmãos se reúnem para poder pegar instruções, pegar informações, conhecimentos, orientações, para poder nos auxiliar em respeito a esse assunto. Tá? É assim, é de um amor, né, gente? Eu tinha que pôr um coração ali formado por duas mãos, que é de um amor, não é? É de um amor imenso. Os irmãos que se reúnem para poder estudar, né, podem ter ou não dificuldades nessa área, mas se reúnem para poder estudar. Estudar para quê? Para nos auxiliar. Então, André, vão correndo, porque você está escrevendo, o Calderaro ainda fala assim, esse livro que você está escrevendo é muito rápido. Né? Eu não sei, parece que vai ser sempre uma semana, 15 dias, no máximo um mês que ele fica observando as coisas para escrever. É muito interessante. Então é muito rápido. Vão lá, vão aproveitar que ele já está ali e que vai ser muito importante você falar sobre essa palestra aí no seu livro. Aí eles vão lá assistir, tá, gente? Então, olha para você ver, quem estuda loucura tem que entender disso. Quando eles chegaram já na porta desse templo aí, que não é nada avançado, mas é situado para poder ajudar, os trabalhos já tinham começado, a palestra já tinha começado, eles já foram sentando devagarinho, porque não pode interromper nem atrapalhar, mas pode entrar. Igual aqui. Pode chegar faltando 5 minutos. Gente, entra e senta, porque já absorve alguma coisa. Então, eles já entraram, tá? E encontraram uma assembleia em plena função. Com todo mundo já sentado, anotando, prestando atenção, em plena função. Tinha um pouco mais de 200 pessoas. É muita gente, não é não? Um pouquinho mais de 200 pessoas, tá, gente? Todos desencarnados, ouviam atenciosos, iluminado condutor de almas. Não é qualquer pessoa que está falando. É um iluminado condutor de almas. Tá aí ele, né, com a mão, com a luz na mão, né, nos orientando o quê? Para pegar informações de assuntos, como o Wagner falou muito bem, tão polêmicos, tão difíceis, o que é certo para um é errado para outro, o que é certo, e que nós temos vários certos e vários errados, tem que ser uma pessoa iluminada, autorizada. Não pode ser qualquer um. Porque senão vai construir conceitos errados, vai atrapalhar quem vai nos ajudar e a gente vai acabar recebendo ajuda aquém do que realmente a gente precisava. Então tem que ser alguém que vai conduzir essas pessoas, tá? De forma iluminada. Tá? Iluminado condutor de almas. Todas as vezes que a gente tiver, tá, gente? Eu acho que todo assunto é muito importante. Mas assuntos relacionados a casamento, a sexo, a criação dos filhos, tá? Eu acho que, assim, a gente tem que ler, tem que se orientar e tudo, mas não podemos deixar de ouvir as palavras dos mensageiros, a palavra de Jesus. Porque esse realmente é o que nos ilumina. Eles estão ligados, né, ao serviço do governador da terra. Então, esse realmente que faz a diferença. Aí eles colocam, ainda coloquei uma flor, né, refletindo o pôr do sol lá atrás, o portador da sabedoria, cercada de viva luminosidade. No plano espiritual, gente, ninguém precisa chegar igual a gente aqui no plano físico e chegar assim, olha, para vocês me respeitarem, olha, né, a gente vai numa palestra, a gente faz curso, né, é tão engraçado, a pessoa chega e se apresenta e faz todos os títulos, né? Eu formei em tal escola, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz PhD, eu fiz pós-doc nos Estados Unidos ou na Alemanha, não sei o quê, dou aula no INCOR, trabalho no Sírio-Libanês, não é isso? Tá? No plano espiritual não tem isso, não. No plano espiritual tem luz, tem autoridade moral. O condutor de almas que estava lá na frente era iluminado. E não é porque ele estava falando do currículo dele, né? Abrindo e lendo o currículo dele, entregando o cartão dele para todo mundo. Não. É porque ele refletia luz. Tá? O que vocês acham que reflete luz na gente? O que faz, né, um condutor de almas ter luz? Né? Tá vendo? Estou melhorando. Eu sou instrutora demais, porque eu aprendi assim, né? Aprendi ensinando. Então, esperar que o aluno venha, aí eu acho que demora, né? Demora, porque demora. É uma didática diferente. Então, eu vou ter que reaprender, né, dona Elza?
Ter que reaprender para poder ensinar. Olha para vocês verem, tem um mensageiro numa palestra que nós vamos começar a estudá-la, que vai falar sobre sexo. O Calderaro leva o André Luiz lá, chega lá, tá umas 200 pessoas assistindo, num tempo que não é nada avançado, é só de conhecimento mesmo, e ele tem uma luminosidade. O que será que deu luz para esse irmão? Porque isso é um irmão. A evolução espiritual. E o que seria? Um tipo de Xavier, por exemplo. Isso. Ele é uma luz verdadeira. Né? Verdadeiro. Emmanuel, né? Bezerra de Menezes, né? Isso. Encarnados e desencarnados. O que será, no plano espiritual, é claro que é evolução, que gera essa evolução, que gera a luz. O que vocês acham que esse instrutor tem mais que eu, que o Calderaro, talvez, que o André Luiz, que quem estava lá, pelo menos mais do que quem estava lá, porque a luminosidade dele destacava do resto. Uma vivência brilhante, uma vivência no Trabalho, vivência no bem, muito bom. Eu acho que é um caráter, O caráter construído firme, o conhecimento, o conhecimento, tem que ter conhecimento. a formação dele toda. a vida Vamos ver, dele. gente, a gente fala isso muito. A experiência, o conhecimento, a formação. Vai fazer pessoa cada quando vez tá- mais esse seminário. Vai iluminando. Conhecimento, a informação, a confiança, confia e tudo. Mas ele vai falar ali que ele confirma de uma forma assim, né? Ele estava falando lá, a palestra, sem afetação. A palavra dele é bem timbrada. Palavra assim, achei legal isso, né? Bem falada, clara, concisa, tá? Penetra no íntimo de quem estava lá. Mas é sincero, no íntimo, né? Simples. Pelo íntimo, traz no íntimo. Então, esse companheiro tem uma luminosidade. Essa luminosidade vem da evolução. A gente sabe que no plano espiritual é evolução. A gente até fala que é o perispírito, não é isso? Que reflete o que a gente é. E como que aí eu quero chegar no plano espiritual, eu quero ter essa luminosidade. Todo mundo aqui quer, não quer? Aí você fala assim, eu quero ter essa luminosidade. Começar aqui, ensaiando. Como é que a gente ensaia isso? Como é que será que a gente ensaia essa luminosidade? Por exemplo, a cada vez, eu acho, a cada aprendizado a gente vê, por exemplo assim, nós viemos aqui ao sábado. Cada sábado que a gente sai daqui, a gente sai com mais conhecimento. Isso. Então a gente vai sabendo separar o bem do mal, procurar viver o bem, a melhor Exatamente. Então a gente tenta transformar o que a gente está aprendendo nas nossas atitudes, em prática. Não é isso? maneira. Eu acho que é assim. Cada vez melhor. Isso vai iluminando. Gente, isso tem que ficar muito claro pra gente. Porque senão a gente vai vir na palestra, vai ouvir. Chegar lá fora a gente sabe um tanto de coisa. Não, a Márcia falou, a Tânia falou legal. Nossa, hoje a dona Elza deu uma ideia muito legal. Mas a gente não vai fazer. Que o que faz a luminosidade dele, tá claro que o conhecimento é importantíssimo. A gente sentar aqui é muito importante. É a prática. É a prática desse conhecimento. É. Atitude. Achei fantástico. Nunca mais vou esquecer. Tá? Porque não adianta você conhecer ou treinar. Você tem que ter atitude. É na hora, igual a dona Elza falou, na hora do vamos ver, você saber isso não é bom, isso é bom. E não adianta você só saber. Você tem que escolher o bem. Você tem que escolher o bem. Vocês estão entendendo o que a gente está querendo chegar? O que dá luminosidade para um instrutor num templo desse, lá no plano espiritual, em qualquer faixa que tiver, tá? Não é só o conhecimento, é muito bom, mas é a atitude, é o fazer, é o pôr em prática. É ele fazer, ele fala que não fala mal de ninguém, ele fala para ninguém falar mal de ninguém, mas ele não fala mal de ninguém. Ele fala... Você vai dilatando essas habilidades. Exatamente. Né? Então, você faz hoje, Exato. amanhã você faz mais. E vai aumentando. Aumentando, e igual a dona Raimunda falou, vai virando natural. Vai vindo natural do seu coração. Vai surgindo, né? Eu falo com os meus alunos que quando eles querem, a gente está orientando trabalho de conclusão de curso, o artigo, eles querem escrever sem ler. É engraçado isso, né? Quem já ensinou aqui, aluno quer escrever artigo sem ler. Aí eu falo assim, gente, o pote está vazio. O pote está vazio. O pote vazio não transborda. Transbordar é escrever. Então nós temos que o quê? Encher. Aí eles ficam assim, não estou entendendo. Vocês têm que ler os artigos sobre essa matéria, tem que estudar. Como que você quer escrever
Né? Eles estão fazendo lá um trabalho sobre tabagismo, o tanto que o pessoal fuma, quanto que fumou, não sei o quê. Falei, vocês têm que ler artigos sobre isso, porque aí você vai enchendo seu pote, você vai lendo, lendo. Uma hora ele transborda e você escreve. Então você tem que ter atitude, você tem que ter habilidade, você tem que treinar para poder fazer. É isso que vai nos criar habilidade, tá, gente? A luminosidade. Então não adianta a gente querer ir para o plano espiritual sem atitude, sem prática no bem. Ah, não, aqui, né, mãe? Mas claro, é. Mas é porque a gente tá falando que ele tem uma luminosidade lá e fica pensando, porque às vezes é tudo tão óbvio que eu falo assim, será que o pessoal sabe o que é essa luminosidade dele? É o perispírito iluminado. De quê? Da bagagem espiritual. A psicosfera dele rescinde. Ele fala no íntimo. Ele atinge o coração de cada um que está ali. Como que ele atinge? Ele conquistou, né, gente? Ele construiu isso. É conquista, é tipo Chico, é o que a dona Elza falou, né, mãe? O Chico chegava, todo mundo calado. Meu amigo, eu já contei isso para vocês, vou repetir. Meu amigo tinha perdido o filho dele de 2 anos de meningite. Tinha 1 mês que ele estava chorando. Assim, internou tipo 5 horas da tarde num dia, morreu 2 horas da madrugada, essas meningites fulminantes. Nada consolava o coração dele. Alguém falou, vai lá no Chico. Vai lá no Chico. Vai lá, conversa com o Chico, aí vai, né, gente? Vai, pega um ônibus, baixa lá, não sei o quê, fica numa fila, aí tem um filho, o Chico já estava naquela fase mais pra frente, então fica numa fila, não sei quantas horas, não sei o quê. Aí 1 hora ele conseguiu estar com o Chico. O Chico recebia no final das mesas mediúnicas, umas 8 a 10 pessoas, ele entrou nessas 10 pessoas. Aí ele falou que a hora que ele sentou na cadeira e estava perto do Chico, que o coração dele já deu, olha para vocês verem o que é a luminosidade de uma pessoa, já deu aquela aliviada. E cada um tinha direito de falar para o Chico o que era. Aí sentava do lado do Chico assim, mãe, baixinho e falava. Aí a hora que ele chegou, ele falou assim, eu tenho muita coisa para falar, mas eu não... Eu já contei isso para vocês, não já? Eu não... Aí ele falou assim, tem muita coisa para falar, mas agora eu acho que eu não quero contar. Aí ele falou assim, seu filho morreu. Aí ele, sabe, ele já falou assim, fiquei pálido. Sabe, ele arrepiou e ficou pálido. Aí ele falou assim, mas você vai entender por quê. E abraçou ele. Ele falou que foi a mesma coisa que tirar aquela dor, acabou. Dona Elza, nunca mais ele chorou. Nunca mais ele ficou triste. Ele falou que entrou no ônibus que parecia que ele estava voando, que ele voltou de avião. O Chico falou isso com ele. Isso. 2 frases. Você ainda vai entender porque tudo isso aconteceu. Ele entrou no ônibus e voltou. Nunca mais chorou, continuou trabalhando, reergueu a vida. Foi tudo perfeito. Por quê, gente? Luminosidade, conhecimento, construção, confiança em si, bagagem. O Chico abraçava os irmãos. O Chico amava de verdade. Lembra quantas vezes nos casos, lindos casos do Dr. Bezerra, e esse caso não está em livro nenhum desse meu amigo, né? Ele falou, Márcia, é uma coisa que marcou o resto da minha vida, eu nunca mais vou esquecer isso. Luminosidade, Paulo conta uma história de luminosidade sobre o Chico. O Chico estava num lugar, um grupo, uma reunião, e não sei como é que foi o negócio, e foi extravasando a luminosidade do Chico. Aí o Chico pegou o paletó dele e tentou tampar. Olha para vocês verem. Para não humilhar o pessoal, olha só. O que é humildade. Vocês lembram muito bem dos lindos casos de Bezerra de Menezes, na hora que a dona procura ele, não é isso? E aí ele já deu o anel, já deu o salário, já deu... Da dona não, moço, sem emprego. Aí não sei o que, ele pega e fala assim, eu não tenho nada para te dar, mas eu vou te dar esse abraço. Deu um abraço com todo... Gente, isso é amor, isso é luz. Deu um amor. O cara saiu de lá já refeito. Aí não sei o que, e ele estava todo maltrapilho, desempregado, aí já saiu de lá, já conseguiu um emprego, já não sei o que. Aí volta, acho que um mês depois, falou assim, você não está lembrado de mim não, doutor Bezerra? Aí ele olhou e falou assim, não tô, é muita gente, não sei o que. Eu sou aquele cara que você abraçou, ele falou, é mesmo? Depois que eu saí daqui, parecia que o senhor me alimentou, estava com muita fome, já não senti mais fome. Saí animado, arrumei um emprego, aí contou a vida dele toda. Ô, gente, isso é que é luz. É isso que nós estamos buscando. Agora, por quê? Porque a gente quer ser brilhante, quer ser admirado, bonzinho? Não. Porque a gente tem o gosto, a gente já teve esse gosto. A gente já sabe como que isso nos faz bem, como que isso faz parte. É nisso
que nós somos parecidos com Deus. Por isso que nós somos filhos dele. É fazendo bem que a gente se sente bem. E é assim que esse instrutor se propaga no íntimo de cada um. E aí ele começa a falar. Olha para vocês verem. Olha o que ele fala. Aí a palestra dele já estava na função e tudo, mas olha o que o André Luiz registrou na palestra dele. No exame das causas da loucura entre individualidades, sejam elas encarnadas ou fora da carne, desencarnadas, tá? A ignorância, quando a conduta sexual é um dos fatores mais decisivos. Então, pus até um banco vazio ali. Então, a gente falta nessa aula. Porque o negócio, gente, se você tiver conhecimento, não está nada falando nos livros que você não pode ter sua vida sexual normal, não. Que você não pode ter seu companheiro, sua companheira, seu parceiro, não. Não tem nada disso. Nós não frequentamos, é a escola de entendimento das forças procriadoras. As energias sexuais são as forças de criação, é tanto que é procriação. Né, para criar, para fazer. Então, são as energias derivadas de Deus, para a gente criar. É o que nos sobrevive aqui na Terra. Então, são as energias melhores. A incompreensão humana dessa matéria equivale à silenciosa guerra de extermínio de perturbações, que ultrapassa de muito as devastações da peste referida na história da humanidade. Então, a ignorância com relação, tá, ao sexo, às atividades sexuais, a gente é tão ignorante, eu não estou falando dos outros, não estou falando de mim também, a gente é tão ignorante que isso aí, gente, é tão incompreendido, é tão mal estudado, é tanta coisa que faz em volta, que chega a devastar, eliminar, mais do que qualquer peste. Muita gente fica louco por causa disso. Mais do que qualquer peste. Só vou lembrar para vocês que a epidemia dos bubões é a peste bubônica, lembra disso? Né? Ou então peste negra. Eu dei a revalidada, a Yersinia, que é uma bactéria que vivia na pulga do rato, né? E picava as pessoas enchiam de ínguas, que saía um líquido, tá? E que ficava preta por isso que era peste negra. Ia necrosando, ia ficando preto. E pegava de uma pessoa para outra, com a pulga pegava um, pegava outro, ia. Matou, gente, mais de 50 milhões, no século VI, na era de Justiniano, mais de 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia, até alguém sacar. Gente, parece que aonde que tem ratos e não tem pulga, não tem a peste. Então alguém foi, acho que até a espiritualidade veio de ficar assim, né? Gente, olha a pulga, gente, olha o rato. Eles tiveram que fazer uma ratização, nem sei se é assim que fala, ratitização, não sei. Eliminação dos ratos para poder curar essa peste. Só lá, tá, nesse momento da humanidade, morreram 50 mil pessoas. Esse número expressivo não é nada, é bagatela, perto dos milhões de almas, tá, que as angústias do sexo dilaceram todos os dias. 50 milhões de pessoas morrer na peste não é nada. Perto dos milhões de almas, gente, que as nossas angústias nos dilaceram todos os dias, nos adoecem. E não é só a loucura, ele vai falar, não é só a loucura declarada, não. São os estágios de dúvida, depressão, o que a gente deixa de fazer ou de viver por não ter conhecimento. Tá? Eu coloquei aqui, às vezes vocês não estão entendendo essa figura ela é clássica, que é uma máscara do médico. É uma máscara do médico daquela época, que eles não sabiam como é que pegava, então eles colocavam uma máscara que dava para respirar e um capote preto. Muito bem. Tá? É isso aí. Isso é característico dos filmes que vocês assistem. É a proteção, já é um EPI, né? Equipamento de proteção individual, né? No século VI de Justiniano. Quando a gente vai estudar aula de EPI, o povo põe isso aí. Tá? O médico já usava uma máscara, já usava um capote preto. Era chamado peste negra, tá? Ou peste bubônica. Problema realmente premente, importante, que já enlouqueceu muitos cérebros de escola. Foi o que a gente comentou aqui no início. Gente espírita, gente estudada, gente adiantada, já ficou doida por causa dessas angústias do sexo. Eu faço? Eu não faço?
Eu tenho um marido, não vou ter mais filhos, será que eu posso manter relação com ele? Eu posso pensar isso durante o sexo? Eu posso pensar aquilo? O que eu posso fazer? Em que isso está me ligando? Tá? Esse capítulo não vai trazer essas dúvidas, essas respostas não. Essas respostas estão dentro da gente. É isso que esse capítulo vai falar. Esse capítulo vai esclarecer que essas energias têm que ser bem conduzidas para sanar essas dúvidas e não nos enlouquecer. Porque pessoas muito mais adiantadas, de escola é adiantadas, cérebros muito adiantados, já sofreram, já, tá, gente? E a gente pode pegar e atacar pelo verbalismo. Chegar, ficar falando, mas vai ser uma coisa de fora para dentro. Tá? Aí a gente vai ser igual aqueles médicos antigos, que fazem, boa tarde, longas receitas para os pacientes, abrangendo a parte externa, superficial, e não vai no íntimo da questão, não vai no cerne da questão, tá? Geralmente desconhece essa enfermidade. Então, não adianta ficar falando, verbalizando muito. Nós temos que entender o contexto dessa energia. E dentro dessas informações que ele coloca, trazer para o nosso íntimo, para ter esse conhecimento, pegar a nossa bagagem e tentar solucionar as nossas angústias sexuais. E solucionando as nossas angústias, nós vamos estar mais harmonizados, menos loucos, tá? E podendo ajudar mais os nossos irmãos. E aí não deixa de iluminar. Tá vendo que é tudo, né, tendo a ver? Aí ele fala muito interessante, eu coloquei esses pássaros aí, ó, agora que nos distanciamos das imposições mais rígidas, né, da forma, mais rígidas, da forma, sem nos libertarmos, contudo, das leis que regem tudo, tá, gente? Que realmente elas subordinam as manifestações, nós compreendemos que os enigmas do sexo não se reduzem a meros fatores fisiológicos. Então, as coisas que nós temos que saber do sexo não pode ser de fora para dentro e não são meros fatores fisiológicos. Ah, não, você vai... Quantas vezes em livros a gente viu, né? Em livros mesmo, a pessoa vai no médico, o médico falou assim, não, isso aí é porque você não casou. Você tem que, não é? Você tem que casar, não é isso? Você tem que fazer sexo, não é isso? Isso aí é porque você tem que arrumar uma pessoa fora do lar, porque não é isso que... Não é tudo, reduzem aos fatores fisiológicos, se você der a descarregada dessa energia, você melhora. Não é só isso. Não são meros fatores fisiológicos, tá? Está também na cabeça. Na cabeça. É isso que ele fala, exatamente isso. Não resultam de automatismo nos campos de estrutura celular, quais aqueles que caracterizam os órgãos genitais masculinos e femininos. Em verdade, substancialmente idênticos. Ele coloca tanto o órgão feminino quanto o masculino são idênticos. Eles só se diferem na forma externa, que ele chama de expressão sinalética. Tá? Porque se realmente a gente pegar a anatomia, um tem correspondência exata com o outro. O ovário com o testículo, tá? A glande com o clítoris, tudo tem uma semelhança. Então é sinalética. Não é o automatismo celular. Ali residem forças procriadoras dominantes, atendendo aos estatutos da natureza terrestre, reguladoras da vida física. Mas temos na inquietação sexual, fenômeno peculiar ao nosso psiquismo, em marcha para superiores zonas de evolução. Aí eu coloquei essa estrada aí. Então nós temos as nossas inquietações, mas nós estamos caminhando para o controle, tá? Para a evolução. Porque não é como os órgãos fisiológicos que respondem, tá? Aos estímulos, o que ele fala aí? A automatismos celulares. Não. Nós vamos ter que educar nossa mente, o nosso entendimento, tá? Ainda tem, né? Um tanto de slide, não deu para ir não, porque acabou o tempo. Já deu uma hora. É bom que a gente deu a introduzir, vou tentar, talvez não dê para terminar, mas vou tentar terminar na próxima, que aí eu já começo desse slide aqui da estrada e a gente vai. É um assunto que parece que é complexo, parece que é difícil, mas ele é um assunto que tem que ser tratado de dentro para fora, com luminosidade, lembrando que não pode ter campo de automatismo. Nós temos que realmente iluminar a nossa mente,
para poder fazer o nosso entendimento. Que é uma das energias, ele vai falar aí mais para frente, que é muito legal, não percam a próxima semana, que são as energias que criam as coisas mais fantásticas do mundo, são as nossas energias sexuais. Que são energias criadoras. São energias que põem a gente para frente. Então não tem pecado, não tem nada errado. Nós só temos que saber organizar a nossa mente nisso, para ser cada vez mais feliz. Cada vez a gente poder trabalhar melhor com isso. Na semana que vem a gente continua, que já deu o horário e vai começar a mesa mediúnica. Aí nós vamos fazer o passo coletivo aí, atendendo a todos. Passo coletivo é a mesma coisa do passo individual, é a canalização de energia. Quem tem condição de canalizar fica na frente, quem precisa receber fica aí, podendo alternar quantas vezes precisar. Tá? Sobre o amparo, vamos deixar essa estrada aí para vocês pensarem sempre avante e para frente, sobre o amparo da equipe espiritual dessa casa. Mestre Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, as bênçãos desse dia, o amparo em especial que recebemos nestes momentos de estudo. Que neste momento de prece, Senhor, nós possamos ainda mais uma vez absorver do alto, vindo do teu amor, os elementos mais superiores, em favor de nossa saúde física, perispiritual e psíquica. Mestre e amigo, auxiliai-nos a absorver, auxiliai-nos a reorganizar todas as nossas células, todos os nossos plexos, todo o nosso ser. Ajude-nos, Mestre, a manter tudo que acabamos de receber do teu amor. E o nosso carinho, nosso agradecimento mais sincero a todos os trabalhadores, a todos os irmãos e irmãs que mais uma vez vieram nos auxiliar em teu nome. Que possamos retornar aos nossos lares fortalecidos, Senhor, para acertarmos mais. E que muito em breve nós estejamos com os passos mais firmes no teu caminho, que é a verdade e a vida. Humildemente, Senhor, nós te pedimos, entra em nossa vida, entra em nossos lares, Senhor, e a todos, Mestre, que fazem parte da nossa caminhada. Todos os irmãos e irmãs que gostariam de estar aqui, mas que aqui não conseguiram chegar, que também sintam e percebam